Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Que bom estar aqui com vocês, né, nesses momentos que antecedem, né, o nosso exame de vestibular da Universidade Estadual do Ceará, a famosa UES, né? Venham aqui para lhe dar um abraço, né, desejar boa sorte, né, que seus estudos durante o primeiro, segundo e terceiro ano agora, né, seja posto em prova e vai dar tudo certo, né? Confiamos sempre em vocês, né, apesar desses anos atípicos de pandemia, o ano passado e esse ano, mas mesmo assim a gente confia em você, tá certo? Eu venho aqui hoje, né, para dar algumas dicas, né, em relação à prova de geografia, tá certo? Bom, espero que segunda-feira você vá bem tranquilo, tá certo? Feito uma alimentação prévia, leve aí uma garrafinha d'água, tá certo? Para você fazer uma prova, né, bem tranquila, né, sem nenhum atropelo, sem pressa, né, que vai dar tudo certo, tá ok? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, que passou demais, né? Vamos lá. Vamos aqui para a nossa primeira questão, tá certo? A UES ela gosta de trabalhar algumas temáticas da chamada geografia física, né, que é aquela geografia bem tradicional. E essa primeira questão, ela vai falar sobre clima, né? Mas qual parte do clima? Vamos ver a questão, tá certo? As massas de ar são parcelas de ar atmosférico que podem ser formar sobre o continente ou sobre o oceano, tá certo? E geralmente adquirem as características dos locais onde foram produzidas. Dentre as massas que atuam no Brasil, tem a massa tropical atlântico. Beleza, pessoal. Ele disse tudo, explicou para você o que era massa de ar. Vamos imaginar que você esqueceu tudo que aprendeu no primeiro ano. Né? Com certeza a professora, o professor que você teve de geografia, lhe explicou o que era massa de ar. Mas vamos imaginar que você esqueceu tudo. A própria questão já está lhe dizendo, ó, as massas de ar são parcelas de ar atmosférico que podem estar sobre o continente ou sobre o oceano, geralmente adquirindo o quê? As características. Então, se essa massa de ar atmosférico estiver parada sobre os oceanos, né, ela vai ser bem o quê? Úmida, tá certo? Se essas massas de ar estiver estacionada no continente, né, elas serão o quê? Seca. Então, né, as massas de ar elas têm essas características, né, de levar consigo, tá certo? As características do lugar. Vou fazer aqui um lembrete para você, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que eu tô achando que vai cair uma questão sobre massa de ar, tá certo? Aí vejo, né, ó, eu tenho passando pelo Brasil a linha do Equador, beleza. E lá embaixo, desculpa, eu tenho o Trópico de Capricórnio, tá certo? Eu no Brasil, eu tenho 5 massas de ar que atuam no Brasil, tá certo? As massas de ar que atuam no Brasil e são formadas próximo à linha do Equador, eu vou chamar de quê? Massa, o Mzinho de massa, equatorial, tá certo? Então eu tenho 2 massas equatoriais, né, atuando no Brasil. E eu tenho lá na área do Trópico de Capricórnio, também eu tenho 2 massas. Então, são as massas tropicais, tá certo? Ó, 2 massas tropicais. E eu tenho uma massa, né, que é formado perto dos polos, do polo, né, da Antártica, do Polo Sul. Então, tem uma massa polar. Então, no Brasil, eu tenho 5 massas de ar. 2 massas equatoriais, 2 massas tropicais e uma massa polar, tá certo? E aqui, né, eu tenho o litoral brasileiro, tá certo? Pronto, aqui o litoral brasileiro, vamos imaginar mais ou menos assim, certo? O litoral aqui brasileiro. Então, essa massa equatorial, né, ela é formada no Oceano Atlântico. Então, é uma massa equatorial atlântica. Tá certo? Ó, massa equatorial atlântica. Essa massa tropical é uma, também formando do Oceano Atlântico. Ó. Olha aí. Tá certo? A massa equatorial aqui é formada no continente e aqui também é formada no continente. E essa aqui é formada também aonde? No Oceano Atlântico. Tá certo? Então, 5 massas de ar. 2 formadas na linha do Equador, massa equatorial continental e massa equatorial atlântica.
Duas massas formadas perto do Trópico de Capricórnio, massa tropical continental e massa tropical atlântico. E uma massa polar formada na região dos polos, né? Mais precisamente no Polo Sul, né? na Antártida. Tá ok? Bom, o que vai caracterizar essas massas de ar é onde elas se formam. Então, toda massa de ar formada próximo à linha do Equador e aos trópicos vão ser massas de ar o quê? Quente, tá certo? Então, a grande característica, né, essas massas de ar, elas seriam o quê? Quente, né? E não poderia ser diferente, pessoal. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser, tá certo? Ó. Então, essas quatro massas de ar que são formadas próximo à linha do Equador, certo? E os trópicos são massas de ar quente. Lógico, evidentemente, que essa massa de ar que é formada próxima aqui da Antártida, ela vai ser uma massa de ar o quê? Fria, ok? Certo? Então, Regis, por que essas massas de ar 4 são quentes? Porque elas são formadas próximo da linha do Equador e próximo ao Trópico de Capricórnio. E a massa polar, formada nas regiões polares, é fria, tá certo? Bom, lembra que eu disse, a massa de ar vai carregar consigo o quê? As características dos locais. Ela não foi formada no oceano, então ela vai carregar com ela o quê? Umidade. Vai carregar chuva, né? Ó, úmida. Então, elas são correntes de ar quente, úmida, tá certo? Beleza, ok? Bom, quando elas são formadas no continente, elas são o quê? Seca, não traz o quê? Umidade com ela, certo? São correntes de ar seca. Só que preste atenção, nós vamos ter aqui a grande exceção, né? Que gosta de cair em prova, né? Vamos dar até a cor para a gente aqui tentar acertar essa questão lá na UES, né? Vou dar até aqui de amarelo, tá certo? Essa região aqui da massa equatorial continental, tá certo? É a região que da floresta amazônica. E a floresta amazônica, ela vai produzir o quê? Umidade, tá certo? Então, a massa equatorial continental, ela é quente, mas ela é úmida. Teoricamente, ela era para ser o quê, pessoal? Já que ela foi formada no continente, ela era para ser seca, tá certo? Mas, devido à presença da floresta amazônica, ela vai ser o quê? Úmida, tá certo? Bom, e não poderia deixar de falar para vocês que a massa polar atlântico ela vai ser responsável por um fenômeno, né? Uma corrente de ar vai em direção à região norte, ali o Acre, o Amazonas, e ela vai ser responsável por um fenômeno chamado que, ó, friagem, tá certo? Então, a friagem, né, ela se forma devido que a massa polar atlântico, tá certo? Se perguntar em prova, você já sabe, né? O responsável pela friagem é a massa polar atlântico. Aí vamos ver agora o que a questão pergunta para a gente, né? Dentre as massas de ar que atuam no Brasil, a massa tropical atlântico. Ó, aí pelo que a gente aprendeu, ela não está no trópico. Toda massa que está no trópico e no Equador, ela é o quê? Quente. Beleza. Ela foi formada onde? No Oceano Atlântico. Então ela é o quê? Úmida. Tá certo? Então é úmida. E vai, né, ser formada, né, ali na região sudeste, né? Então, né, eu marcarei o quê? A questão, a letra A. Tá certo? Ó, letra A. Aí você vai dizer assim, Regis, mas a B também é quente e úmida, tá certo? Mas a diferença é o seguinte, ó, né? Ela vai atuar aqui, ó, na região, né, ó, na região, deixa eu voltar para cá, na região, opa, nossa que tá engaixando, aqui na região sul, ó, e sudeste do Brasil, aonde está o que? O trópico, né, o que? De Capricórnio, tá certo? Quem vai, né, fazer isso, né, é a massa, né, tropical atlântico, tá certo?
Tranquilo? Né? Então, a primeira é a letra A. Vamos aqui para a segunda? Beleza. Outra questão bem típica, né, da UES é falar sobre as vegetações, as formações vegetais. Né? Então, ele vai dar um texto, né? Vamos lá. Atendendo a seguinte descrição: esse bioma continental, né, tá dentro, é considerado o de menor extensão territorial do Brasil. Então, você vai logo visualizar aquele mapa que, com certeza, lá no primeiro ano você estudou bastante, é o menor, né? Aí você pode pensar logo em quem? No Pantanal, pode pensar o quê? Na mata de cocais, né? Pode pensar nos pampas, tá certo? Não vai poder pensar o quê? Nem de Mata Atlântica, nem Cerrado, tá certo? Porque são grandes, você vai logo eliminando. Mas vamos continuar, né? Vamos lá. Entretanto, este dado em nada desmerece a exuberância, a riqueza do referente bioma. A sua área aproximada ocupa, assim, 1,7% do total do território brasileiro. Então, ele é bem pequeno, você já vai logo visualizando no mapa. Em seu espaço territorial, o bioma, que é uma planície aluvial. Opa, já deu a resposta. Né? A grande característica do Pantanal o quê? Ser uma planície inudável, né? Então ela vai ser o quê? Uma planície aluvial, influenciada por rios, né? Aí ele ainda diz assim, ó, na bacia do Alto Paraguai, né? Então realmente, né, é quem? O Pantanal, letra B de bola, né? Ó, vejam aqui, ó, você vai marcar, né, a letra B de bola, tá certo? Ó. Então vejam, né, que sempre ele pergunta característica, né, dos biomas. Ele poderia falar alguma coisa em relação ao cerrado. Regis, o que é que ele falaria em relação ao cerrado? Tá certo? Ele diria, por exemplo, né, que os galhos são retorcidos, né? Então, a grande característica de raízes profundas, tá certo? Seria o que? O cerrado, né? O pampa, né? Os campos limpos, tá certo? São características dos pampas. Então, se você puder dar uma lembrada aí rápido nos seus livros, né? As características, né, dos biomas, né, do Brasil é interessante. Sempre a UES gosta de perguntar alguma coisa para você, tá ok? Vamos lá. Questão boa, essa questão 3 aqui, né? Ó, agricultura, no setor agropecuário, alimentar, alimentar e no setor agropecuário, setor alimentar e energético do Brasil, podem ser identificados diversos ramos e produtos específicos, cada um representando a sua configuração regional e conformando o seu próprio circuito espacial produtivo, né? Ele gosta de enfeitar a coisa. Com base nesse tema, né? Ele foi só para ganhar seu tempo. Relacione corretamente os produtos a seguir com as suas respectivas distribuição geográfica. Então vai aparecer aqui uma tabela, né, aonde a gente vai, né, combinar aqui as coisas, tá certo? Vamos lá. Então a gente está cansado, né, de falar na sala de aula sobre quem, pessoal? Sobre a soja, né? A soja é o quê? Ó? É o número 1, tá certo? Então a gente já sabe muita coisa sobre a soja. A gente sempre fala que a soja é uma das commodities mais vendida, né, para o exterior, principalmente para a China. Vamos procurar alguma coisa que fale mais ou menos sobre isso. Aí você encontra lá uma opção que diz assim, ó, é hoje uma das principais commodities, né, do agronegócio brasileiro, com sua produção ocupando regiões tradicionais. No sul do Brasil, onde a soja iniciou-se, ela se expandiu, né, para o centro-oeste e hoje está invadindo aqui o nordeste. Né? Então, aqui, né, ó, caberia, né, bem direitinho aqui, né, o número 1, tá certo? Ó. Lembra que a gente fala muito isso em sala de aula, né? Vamos lá. Vamos para o café, que a gente também fala na sala de aula, né? Que o café, né? Nós tivemos um período ágil, né? Mágico de vender café, né? O maior produtor do mundo, né? Aí nós tivemos como um grande revés, né? A queda da bolsa de Nova York, aquela coisa toda. Vamos ver se fala alguma coisa sobre isso, né? Pela necessidade abundante de água, não é o caso. Símbolo da produção agroexportadora brasileira no período colonial, tá certo?
Vamos aqui, né? Ó, número 3, tá certo? Ei, pessoal, o que é isso, né? Vocês iam caindo na minha onda aqui. Aqui não é o café, não, né? É símbolo da produção agroexportadora brasileira no período colonial, né? Nosso primeiro ciclo econômico, cana-de-açúcar, né? Então, na verdade, né? Aqui é o número 2, né? Veja aí como a gente tem que estar atento, né? Direto, tá certo? Então, aqui, né? Vamos botar depois a gente aqui direitinho, é o quê? O número 2, tá certo? Ó, e até poucas décadas era produzido, principalmente no estado de São Paulo, a política café com leite, né? Lembra das aulas de história, né? São Paulo café, Minas Gerais leite, né? Então seria aqui o 3, né? E o hortifruti, né? E a quase não sai, né? A fruticultura, né? Pela necessidade abundante de água para garantir a produção, ocupa especialmente o sertão nordestino, né? Os vales do Rio São Francisco, Açu, Jaguaribe, onde se encontra um ambiente apropriado para uma produtividade ampliada, né? A fruticultura, né? As plantas, né? As frutas, desculpe, pessoal, né? Através do processo de irrigação, né? Então aqui seria o que? O número 4, tá certo? Vamos botar aqui o 4 bem direitinho, tá certo? Ó. Então vai ficar 4, 1, 2, 3, tá certo? Então, só recapitulando, né? A fruticultura praticada no sertão nordestino é devido ao quê? À irrigação. Então, aqui no Ceará, nós temos um grande polo produtor de frutas, de manga, tá certo? De goiaba, tá certo? De melancia, tá certo? Tudo isso com água irrigada do Jaguaribe. A mesma coisa no nosso estado vizinho do Rio Grande do Norte, né? Tirando água do Rio Açu. E o Pernambuco, né? Com as águas do Rio São Francisco. Então, hoje, cresce muito, né, a fruticultura no sertão nordestino, mesmo com a ausência de água, devido ao processo de irrigação. Tá certo? A soja, né, que é o número 1 na segunda opção, né, uma das principais commodities do Brasil, né, a gente exporta demais esse produto para a China, tá certo? Então, é o carro-chefe das nossas exportações, tá certo? A cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar foi o grande símbolo, né, do nosso processo de colonização, né, através dos plantations, né, que eram grandes fazendas cultivando um único produto, a monocultura, tá certo? Com o objetivo o quê? Do mercado externo, né? Na época, usando o quê? A mão de obra escrava. Hoje em dia, né, eles utilizam o quê? As máquinas, a mecanização, né, da agricultura. E por último, né, o café, que durante muitos anos foi cultivado no interior de São Paulo, né? Hoje a gente já pode observar grandes plantações de café em Minas Gerais, no Paraná, Espírito Santo, Bahia e hoje Rondônia também, tá certo? Então vai ficar o quê? 4, 1, 2, 3. Vamos ver qual é a melhor opção, né, para o 4, 1, 2, 3, tá certo? 4, 1, 2, 3, letra A, tá certo? Então a opçãozinha aí, letra A. Você percebe, né, que os assuntos sempre que a gente fala, a gente já tem em algum momento comentado isso em sala de aula, tá certo? Vamos lá, questão 4. A industrialização, né? A questão de industrialização. A associação que se dá entre empresas que eram concorrentes e que se tornam sócias para passar a controlar grande parte do mercado consumidor, promovendo a diminuição da concorrência, né? Isso é o famoso que trust, né? Quando empresas concorrentes se juntam, né? Mas vamos ficar aqui nós dois, aqui não vamos deixar ninguém mais entrar no mercado. Regis não seria um cartel? Um cartel são empresas diferentes, mas elas se juntam para combinar o preço de determinado produto. O grande exemplo do cartel existente no Brasil e no Ceará, em Fortaleza, são os postos de gasolina. Você vai andar vários quilômetros e você vai observar que o preço é o mesmo. Né? Isso é o que? Uma atitude de cartel. Quando várias pessoas do mesmo setor econômico combinam o preço. Isso é o que? Um cartel. O trust é isso, né? Quando há uma associação de empresas que eram concorrentes,
mas elas ficam para controlar o mercado. Ó, tu vai controlar tal bairro e elas vão fazer práticas para dominar o mercado. A holding, né? A holding é uma empresa criada para administrar outra. Vamos dar aqui um exemplo. Um dos maiores grupos, né, econômicos aqui do estado do Ceará é o sistema Verdes Mares, né, do Grupo Edson Queiroz. O Grupo Edson Queiroz tem o Sistema Verdes Mares, tem a TV Diário, tem a Ceará Gás Butano, tem a Unifor. Aí eu tenho uma empresa, né, que vai comandar todas essas outras. Então, essa empresa matriz, chave, rainha ou raiz, né, a gente vai chamar de quê? Holding. Holding é essa empresa que vai fazer toda essa organização das outras empresas do mesmo grupo, tá ok? Vamos aqui para a questão 5. A questão 5, né, é uma questão que vai falar o quê? Da globalização, tá certo? No tangente ao processo de globalização, são feitas as seguintes afirmativas. Coloquei essa questão porque a UES está também colocando esse tipo de questão agora, tá certo? Coloca 3 proposições e a gente vai ver as proposições verdadeiras, tá ok? Então vamos lá. Esse processo permite que as pessoas conheçam o planeta extensivamente e profundamente. Não, pessoal, só vai fazer isso quem tem o quê? Dinheiro. Né? Ele diz que vai conhecer extensivamente todo mundo. Não, só alguns. Né? Lembra disso. Infelizmente, né, a globalização ela é o quê? Ela é excludente. É só para alguns, só para quem tem o quê? Dinheiro. Quem não tem dinheiro, às vezes fica meio fora do processo de quê? De globalização. Tá certo? Então, essa aqui está fora. Vamos lá. Item 2. Apesar do aumento da internacionalização da economia e das finanças mundiais, muitos países, regiões, dentro de países, até áreas continentais, não são alcançadas pelo movimento de globalização, a não ser sob a forma contraditória de sua própria marginalização. Questão linda, pessoal, né? Então, o item 2 está o quê? Correto? Não, está corretíssimo, tá certo? Como eu estava falando anteriormente, ele é excludente, tá certo? A gente tira como prova, pessoal, agora, no período da pandemia. Todo mundo teve acesso às aulas online? Não, pessoal, né? Porque ela é o quê? Excludente. Algumas áreas, dentro de áreas, entre aspas, globalizadas, não conseguiram esse acesso, né? E isto vai fazer, isso é o que? Uma forma contraditória de se marginalizar parte da população nesse processo de globalização. Então, o item 2, ó, show de bola. Vamos aqui para o item 3, tá certo? O item 3 diz o seguinte: uma das estratégias da economia globalizada é adotar a prática empresarial do melhor resultado ao menor custo possível. Lindo, lindo. Ganhar dinheiro e gastar menos. O que ele está dizendo isso? Quando ele fala adotar a prática empresarial do melhor resultado, né, ao menor custo possível, né, vou ganhar muito gastando pouco, instaurando uma reengenharia nas relações de trabalho, que implica o aumento do emprego parcial, temporário, precário e subcontratado. Exatamente. Né? Rege o que é esse emprego parcial? Você vai trabalhar só pela manhã. Né? Tem que fazer tudo de manhã. Temporário, agora vai existir muito emprego temporário nas cidades. No período de Natal, várias empresas vão contratar pessoas. Né? Precário, sem todas as condições, sem carteira assinada, sem direito a um plano de saúde e subcontratado. Né? Essas lojas elas vão contratar uma empresa que vai contratar outra empresa, tá certo? Isso é típico, né, do sistema o quê? Capitalista, na atual fase o quê? De globalização. Então, vão estar certo o item 2 e 3, então vai ser o quê? A letra D de dado. Né? Questãozinha boa de globalização, certo? Próximo, né? Olha aí, né? A parte, né, de geografia física, né? Cartografia. Né? As escalas representam um elemento fundamental para a cartografia. Sua utilização baseia-se nas relações de proporção entre o tamanho real, né, e o tamanho da representação. Sobre esse assunto, né, vamos analisar alguns itens. Primeiro item, né, ele diz: quanto maior a escala, menor será a área representada e menor o nível de detalhes, tá certo?
Vamos lá. Aí eu tenho aqui um gráficozinho, né? Que com certeza você. Desculpe eu estar falando tanto assim do primeiro ano, né? Porque esse assunto é do primeiro ano. Para você ver como desde o primeiro ano é importante, né? Para o nosso preparatório, tanto para o Enem como para a UES. Então vejam aí, ó, né? Eu tenho as várias aplicabilidades, né, das escalas. Eu posso chamar as escalas pequenas, médias e grande, tá certo? As escalas grandes, né, elas são utilizadas, né, em planta de pequenos lotes, edifícios, plantas de arrumamentos, de loteamento, rede de esgoto, planta de propriedades rurais, né, vai de 1 para 100, né, vai de 1 até 25 mil. As plantas médias são usadas em cartas de município. As plantas pequenas, né? Aquele globo, né? É o que uma planta pequena, porque a escala ela vai ser o que gigantesca, né? 1 para 250 mil, tá certo? Então, né? Deixa eu puxar aqui o. E a outra informação, né, que eu preparei aqui também para vocês, tá certo? Né? São as escalas propriamente dita, né? São, se você quer, né, encontrar alguma proporcionalidade nos mapas, né? O Ezão é a escala do mapa, o Dzão é a distância real, né? E o Dzinho é a distância no mapa, né? Eu dei um branquinho aqui, né? Não estou lembrando, mas esse negócio de escala foi no primeiro ano, né? Já faz tanto tempo. O pessoal não pode ser assim, não, né? Mas eu vou lhe dar aqui um lembrete bem rápido, tá certo? Ó, vejam, no mapa eu tenho uma cidade A, né? E uma cidade B, tá certo? Aí aqui no mapa, essa distância é de 2 centímetros, tá certo? Na verdade, a distância real é o quê? De 2 quilômetros, tá certo? Quando eu represento no mapa em 2 centímetros, eu estou utilizando o quê? Uma escala, um nível de proporcionalidade, tá certo? Então, aí eu digo assim, 1 para, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que 1 centímetro no mapa, né, vai representar, na verdade, o quê? 10.000 centímetros. Então, é essa escala de proporcionalidade. Aí, no primeiro ano, né, existe essas 3 fórmulas, né, mas a gente prefere usar essa aqui, ó, que aí você acerta tudo, tá certo? Ó, faz isso, o triângulo, aí bota o Dzão, né, a escala, sobre o Dzinho, certo? Aí na hora que você quiser encontrar uma coisa, por exemplo, eu quero encontrar a escala. Aí eu boto a mão aqui em cima e me sobra a fórmula. Dzão sobre Dzinho. Quero encontrar o Dzão, bota a mão em cima do Dzão, escala vezes Dzinho. Quero encontrar o Dzinho, aí fica Dzão sobre escala. Né? Com certeza você já praticou muito isso, né? Na época do primeiro ano, pois a UES gosta de cobrar essas coisas, tá certo? Então, por isso que eu botei esses gráficos aqui para você lembrar da época do primeiro ano. A UES gosta dessas coisas bem tradicionais do primeiro ano, viu, pessoal? Não se assustem, tá certo? Então, quanto maior a escala, menor a área representada e o nível de detalhes. Errado, pessoal. Né? A escala é a relação entre a área do mapa, né, e o desenho. Exatamente, né? A fórmula que a gente mostrou aí para vocês. Se na escala de um mapa é de 1 para 500, significa que 1 centímetro no mapa representa 500 centímetros no papel. Corretíssimo. Né? Então é o que? A questão 6 é a letra C de casa. Tá certo? Ó, assuntozinho do primeiro ano. Tá certo? Vamos para a questão 7 agora. Certo? Lembrando, na UES, né, são 8 questões de geografia, tá certo? Aí por isso que eu vou responder 8 questões, fazendo tipo uma simulação, né, com o que vai acontecer lá. 8 questões de geografia. Né? Normalmente, né, é a 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
tá certo? Vamos lá. A organização do território brasileiro ocorreu a partir da expansão do capitalismo comercial lá na Europa, né, de pegar mercadoria e vender, no qual foram estabelecidos fluxos mercantis, definido em seu início uma paisagem colonial que envolvia a criação de novas estruturas econômicas. Aquela história toda para falar do período colonial aqui no Brasil. Com base na afirmativa acima, agora vem, o que ele quer saber? Assinale a opção cujos elementos indicam corretamente a área de exploração no contexto da geografia colonial brasileira. Eita, rapaz! Falei nisso, né, essa semana no presencial, tá certo? Eu falei que a estrutura fundiária brasileira, né, desde o início, se caracterizou pelos plantations, né? Falei isso, aí perguntei, tá em sala, o que são os plantations, né? Os plantations são o quê? São grandes fazendas que vão plantar só um único produto. Ao quê? A chamado quê? Monocultura. Monocultura é quando você planta só uma coisa. E eu disse para os alunos, né, que na época era o quê? A cana de açúcar, né? Que com grande objetivo de que para exportação, tá certo? Olha aí, como ele fala, na lógica do sistema capitalista vigente na época, né? Aí eu disse para eles, né? Pessoal, né? A grande produção de açúcar no Nordeste na época ficava onde? Na zona da mata, né? Que vai pegar Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, né? Sergipe, Alagoas, né? Aí esta área aqui, né? É a chamada o quê? Zona da mata. E falei, né, que hoje em dia, acrescentado isso, eu tenho como grande produtor de cana-de-açúcar São Paulo. Mas a questão não quer saber atualmente, quer saber na época colonial do Brasil, né? Então, pessoal, olha aí, Zona da Mata Nordestina com os plantations açucareiros, tá certo? Letra A. Falei essa semana em sala de aula, olha aí, e eu tinha preparado essas questões faz tempo e não me lembrava dessa questão. Belíssimo. Vejam como é importante você ir para a aula, acompanhar, tá certo? Porque tudo que eu falo, né? Olha aí, pretensão, né? Mas com foco, tanto no Enem como no vestibular da UES, tá certo? Vamos lá. Última questão, tá certo? Né? Como eu disse para vocês, a gente está fazendo aqui um bate-papo final para lhe desejar sorte no vestibular da UES, tá certo? E nós temos aqui a 8ª questão. O que a 8ª questão fala? Atente para os seguintes afirmativas sobre a organização da produção agropecuária contemporânea. Epa! Nossa matéria do momento. Você tem a obrigação de acertar. Dá um pause aí, né? E faz a questão e agora destrava aí e vê a resposta certa comigo. Você tem que acertar. Então vamos lá. Os sistemas agrícolas, né, e a produção agropecuária, né, ou a produção pecuária, que se eu juntar o sistema agrícola e a produção agropecuária, né, a produção pecuária é a produção que agropecuária, agricultura com pecuária. Podem ser classificadas como intensivo e extensivo. Show! De acordo com o grau de capitalização, né? E maquinário e o índice de produtividade nelas representado. Ah, meu Deus do céu, falei demais isso, né? Aqui você marca o item 1 aqui, né? De olho fechado. Show de bola, tá certo? Vamos lá. Na agricultura familiar, falei também, os circuitos produtivos estão envolvidos com setores industriais, né? Nos quais é imprescindível o uso de agrotóxicos, colheiteiras, sistema de irrigação, estrutura complexa de armazenamento, né? Isso, né, seria a agricultura empresarial, a agricultura patronal, né? O sistema familiar é totalmente diferente disso, é ao contrário, né? Então aqui vai estar errado, porque está escrito o quê? Familiar. Se tivesse colocado patronal, empresarial, tá certo? Estaria o quê? Correto. 3. O cultivo de espécies vegetais únicas em grande extensão de terra
tais como soja, trigo, milho, favorecem a biodiversidade e impede a proliferação de pragas na agricultura? Não, muito pelo contrário. Eles vão formar pragas super resistentes, né? Já que eu só tenho um tipo de produto, elas vão se especializando, tá certo? Não tem nada a ver aí. Então, o item correto aqui, pessoal, vai ser o quê? O 1, né? Que é o quê? A letra A. Pois, queridos, né? Eu espero que vocês tenham uma boa prova, né? Você prestou atenção aí que os assuntos foram todos vistos em sala de aula, né? Por mim, né? A minha parte do segundo ano e terceiro ano, eu tenho certeza absoluta, né, que vocês vão encontrar o que eu falei em sala de aula, o que você leu, os mapas mentais que vocês fizeram, tá certo? E com certeza o professora que foi do primeiro ano também vai ter a sua consciência limpa, tá certo? Daí a importância de entregar atividade, de estudar, que vai chegar momento que nós vamos ser cobrados, né, desses primeiros, segundos e terceiros anos que passamos na escola. Então, dia 15, a gente tem aí o vestibular da UES, primeira fase, e no domingo, dia 21, a gente tem, né, a prova de Ciências Humanas do Enem. Com certeza, se você prestou atenção, né, escutou os vídeos, né, você vai fazer uma boa prova tanto na segunda-feira na UES, como domingo no Enem. Então, eu me despeço aqui, desejando uma boa prova para vocês, tá certo? Sejam felizes, né? E nós estamos juntos, né? Até dezembro, terceiro ano continua firme e forte. Boa prova para vocês.